As forças de defesa de Israel informaram que a interceptação de um objeto aéreo perto de Eilat, principal cidade e porto no sul do país, foi um alarme falso por erro de identificação. De acordo com os militares, não havia risco de segurança e as sirenes na cidade soaram porque um míssil antiaéreo foi disparado contra o objeto, cuja natureza não foi revelada. Havia a possibilidade de que fosse um míssil ou um drone dos Houthis do Iêmen, que atacaram a cidade antes, mas passaram a preferir como alvos os navios mercantes no Mar Vermelho por conta da eficácia das defesas israelenses. Comandante Robson Farinazzo, explica pra gente essa questão. Pois é, Eilat é o porto que Israel tem ali na entrada do Golfo de Aqaba, né? E é um porto que tem sofrido bastante com esse bloqueio dos Houthis que está acontecendo aí lá na entrada do Mar Vermelho, no estreito de Bab el-Mandeb. Por quê? Mais de 80% da receita de Eilat caiu, porque nenhum navio, né? Poucos navios se aventuram a passar naquela zona tão conturbada. E o que acontece, né, que é uma coisa que eu acho muito importante, é que depois que a Marinha Americana e a Marinha Britânica começaram a operar no Mar Vermelho, a situação se tornou até mais crítica. Por quê? Antes você só tinha os Houthis disparando, agora você tem uma troca, né, dos dois lados disparando mísseis, foguetes, drones e outros tipos de artefatos aí. Mais de 30, os Houthis já fizeram mais de 30 ataques, atingiram alguns navios, inclusive desconfia-se que eles atingiram seriamente um navio da Marinha Americana, porque há tripulantes desaparecidos. Então é uma situação bastante difícil. Qual é o problema principal, né? Isso já gerou em Eilat uma neurose muito grande, porque qualquer coisa estranha que apareça no céu pode ser um artefato que venha do Iêmen. E um outro problema também é o próprio problema econômico de Eilat, né? Uma cidade que perde um porto perde 80% das receitas, você começa a ter desemprego, você começa a ter uma série de problemas decorrentes disso. É realmente uma situação bastante difícil para Israel. Professor Marcos Vinícius, a gente pode começar a sentir no Brasil os impactos dessa tensão no Mar Vermelho também, em especial na economia. Você acha que isso vai impactar a nível global, vai impactar a vida do cidadão brasileiro, por exemplo, ou não? Olha, por sorte nossa, as mercadorias que vêm da Ásia, elas vêm por outro caminho, não é? Elas fazem ali o cruzamento pelo Cabo da Boa Esperança no sul da África. Então, para nós, esse conflito tem um impacto daquilo que acontece no norte global, não é? A indústria da moda, por exemplo, já soube que vai ser extremamente afetada, e a Europa, que se ressente justamente do equívoco da guerra da Ucrânia e que vê aí a inflação crescendo e a situação econômica dos países europeus deteriorando a olhos vistos. Então, o grande problema é que a Europa é um mercado consumidor importante. Então, neste sentido, as empresas brasileiras que vendem produtos para a Europa vão aí sentir uma queda na demanda justamente por causa desta situação que nós vemos sendo aquilo que tem acontecido neste momento no próprio Oriente Médio e também um desdobramento da própria guerra da Ucrânia. Mas é importante ressaltar, porque ao que me parece, os navios russos e os navios chineses não têm sido atacados pelos Houthis, o que é uma mensagem muito clara com relação àquilo que está acontecendo neste processo de alteração da governança global. E justamente um aspecto importante também a enfatizar é que a própria ação do Reino Unido e dos Estados Unidos, eu tenho a impressão de que, embora venha a se anunciar aí como extremamente efetiva, o que nós observamos é justamente o contrário, porque os Houthis utilizam estes ataques até sob uma fundamentação ideológica e religiosa neste processo todo para atacar os navios que estão passando por ali. E eles têm claramente delimitado os próprios objetivos nessa situação. Então, o Brasil é afetado no processo de que a Europa, passando por uma crise a mais, afeta toda a situação do comércio global nesse sentido, mas para o comércio com a Ásia que nós temos, por enquanto nós estamos mais tranquilos. Marcelo Favalli. Bom, a gente estava falando de Paquistão, Irã, agora vamos trazer um pouquinho mais para o oeste, um pouco mais ao sul dessa mesma região global, mas para todo mundo entenda os efeitos práticos, né, de uma espiral.
começou ali com o Irã, com bombardeios. Antes a gente teve um capítulo que era a guerra de Israel contra o Hamas. Então, como isso foi espiralado e como é que isso se expande para o resto do mundo? Através da marinha mercante. Porque o dinheiro, há muito tempo, é uma arma de guerra. Nem toda arma de guerra é feita com chumbo e pólvora. A gente preparou um mapa para que todo mundo entenda qual que é o drama e qual que é o problema de impacto global quando a gente tem a paralisação de uma obra de engenharia que remonta ainda à segunda metade do século XIX, em 1864, foi construído o Canal de Suez, que corta o Egito e encurta muito a distância entre o Mar Vermelho, que leva ali a Península Arábica, rica em petróleo, para o rico Mar Mediterrâneo, onde você tem a parte rica ali da Europa Ocidental. Então, vocês possam perceber o seguinte: esta área que eu pintei ali numa linha alaranjada é o caminho tradicional para esse encurtamento, pelo istmo do Canal de Suez. Isso acontece aí desde o século XIX. Então imaginem, com um mundo que cresceu em torno dessa palavra da globalização, o quanto da lógica da marinha mercante não foi construída a partir deste caminho. O caminho continua aberto, ele não foi fisicamente fechado, mas as ameaças dos Houthis, que estão naquela ponta de baixo ali, o Iêmen, ameaçando navios, atacando navios de algumas bandeiras mais específicas, dando preferência aos americanos, aos britânicos, aos israelenses, isso evita com que grandes companhias de containers, grandes companhias de petróleo evitem essa rota. E aí a alternativa é aquela antes do Canal de Suez, essa que o professor Marcos Vinícius falava, pelo Cabo da Boa Esperança, pelo extremo sul do continente africano, passando pela África do Sul e dando a volta. Em termos práticos, eu fui atrás desses números, o encurtamento da rota é uma enorme vantagem, todo mundo já percebeu. Se um navio preferir fazer a rota maior, são de 10 a 14 dias de viagem a mais. 4.000 milhas náuticas a mais. E tudo encarece. O frete, por causa do combustível, por causa do tempo, risco de intempéries climáticas, você fica mais exposto no mar, e o seguro. Então, vai refletir no valor final do produto. Como o professor Marcos falava, a indústria da moda, muito rica em Itália, França, que está na Europa Ocidental, se aproveita desse encurtamento do caminho do Canal de Suez, pode ter os primeiros reflexos. A gente aqui nas Américas pode ter um reflexo secundário, terciário, quando houver um acúmulo desse valor agregado. O próximo mapa é um zoom que mostra exatamente o estreito, a vantagem estratégica dos Houthis dentro do Iêmen. A gente tem um outro mapa que mostra exatamente o posicionamento em que ficam esses Houthis, um mapa na sequência, que dá a vantagem estratégica para eles. Ali, ó, Península Arábica em cinza, o Iêmen destacado em laranja e ali um estreito, quer dizer, uma rota obrigatória de passagem por esses navios que querem alcançar o Canal de Suez, que está lá na outra ponta, no Mar Vermelho, mais acima. Então, posicionados naquela pontinha ali no sudoeste do Iêmen, fica fácil ou mais fácil eles atingirem esses navios. Como o Mar Vermelho, vocês podem perceber, é um estreito, existe uma fila, existe toda uma logística de entrada dos navios. Eles ficam ali em fila indiana, literalmente esperando a oportunidade para entrar no Mar Vermelho, avançar e passar pelo Canal de Suez. É neste momento que os rebeldes Houthis aproveitam para escolher o seu alvo e disparar. Já o número de navios atingidos, ele não é muito claro, mas ele está mais perto da casa da dezena do que da casa da unidade. E aquele outro mapa ainda trazia um valor ali muito importante. Passam pelo Canal de Suez 8 milhões de barris de petróleo. Ali, mais de 10%, ou cerca de 10% do transporte de petróleo no mundo, lembrando que ali a Península Arábica tem grandes porções de petróleo, a distribuição passa pelo Mar Vermelho. Isso também está sendo interrompido, está sendo atrasado, está sendo dificultado. São 8 milhões e 200 barris de petróleo que trafegam ali por ano. Um barril de petróleo, para todo mundo ter ideia, são quase 160 litros. Então imaginem também
que a médio prazo, num segundo momento, vai haver um impacto no valor do combustível do mundo. Joga aí a palavra agora, Nelson. Ô, Mel, antes do Fabrício falar, coloca a primeira arte que o Favale apresentou pra gente, aquela primeira imagem que mostra as duas alternativas, né, dos navios seguirem para levar os produtos à Europa, principalmente. Essa daí. É isso que o professor Marcos Vinícius estava explicando, de que o Brasil não será tão impactado diretamente, porque o que é a outra arte, o que é importado ou exportado para a Ásia não passa por esse canal aí, próximo do Iêmen, pelo Mar Vermelho, por onde está ocorrendo todos esses ataques aos navios mercantes. A outra arte, por favor, para a gente ver que passa por baixo ali no mapa, né? Por baixo da África do Sul e portanto, para a África do Sul não, do continente africano, e que, portanto, não seria diretamente impactado. É isso, né, Fabrício? É exatamente isso. O Favale estava falando aqui que agora mexe com o dinheiro, né? Que a guerra não é feita só de pólvora. Ele tem razão nisso, com certeza, mas acho que começa a preocupar no seguinte sentido. Desde 7 de outubro, quando a gente fala do conflito Israel e Hamas, uma coisa que ficou muito clara na comunidade internacional era uma preocupação latente de que esse conflito se espalhasse pela região. E a gente começa a ver isso acontecer em pequena escala. Ligado ou não necessariamente ao conflito Israel-Hamas, pode ser um mero detalhe, mas tem desencadeado uma série de outros conflitos. Então, só para a gente lembrar que isso principalmente nas últimas semanas. A gente está falando aqui do começo de 2024 para cá. A gente tem visto, por exemplo, um ataque que teria sido realizado pelo exército de Israel no Líbano, na capital Beirute, matando o número 2 do Hamas. A gente fala de uma série de ataques sendo realizados na Síria e no Iraque pelo Irã. Também os Estados Unidos já contra-atacaram naquela região depois de terem bases militares atingidas por lá depois ali de outubro. A gente fala principalmente agora também do Iêmen. Então é um conflito no Oriente Médio nesse momento, um verdadeiro barril de pólvora que se torna essa região e que mexe agora sim, começa a mexer com dinheiro. Quando a gente fala dessa região do Mar Vermelho, não faz muito tempo, os Estados Unidos anunciaram uma coalizão internacional para combater esse avanço dos rebeldes Houthis por ali, aquela movimentação envolvendo os navios mercantes. Hoje, a Dinamarca anunciou, é mais um país que anunciou que está se juntando a essa coalizão. Então a gente começa a falar muito de dinheiro, de outras questões além do militar, além da faixa de Gaza, e aí volta a preocupar cada vez mais a situação por ali. Então, a China se manifestando hoje cedo, envolvendo essa relação Irã-Paquistão, é um sinal disso. Moscou também se pronunciou falando sobre essa relação dos ataques. Acho que a gente começa a falar um pouco mais ativamente, com um pouco mais de preocupação. Gostaria até de saber se nossos colegas aqui na mesa concordam sobre isso, desse espraiamento do conflito. Acho que a gente começa a tomar novas proporções. De novo, é difícil dizer que eles estão necessariamente ligados à relação Israel-Hamas, mas que tem desencadeado ali, abriu uma certa porteira que passa a preocupar um pouco mais nesse sentido. E aí, professor? O que eu estava vendo e pensando que, perdão, existe uma situação complexa e o que nós estamos vendo nesses últimos tempos é justamente o ressurgimento de um monte de cadáveres que estavam dentro do armário e que a gente não mexia. O Iêmen vive uma guerra civil já há muito tempo. Os Houthis não são novos, não é uma coisa que surgiu de uma hora para outra, mas tem sido, ao longo do tempo, um conflito esquecido, colocado aí em segundo plano ou em terceiro plano. E o que a gente notou é que o conflito do Estado de Israel em Gaza, mais ou menos começou a dar a estes conflitos que estavam lá latentes e acontecendo uma sobrevida e uma relevância maior.
ninguém imaginava no passado que os Houthis eventualmente fariam este tipo de atuação em retaliação àquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, o que nós notamos é que existem esses cadáveres na região do Oriente Médio, que são problemas históricos causados não somente pela população local, mas são resultantes até, eu sempre digo que na história, a maior tragédia, uma das maiores tragédias da história foi o fim do Império Otomano, né, o fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, e que desencadeou aí uma reestruturação do Oriente Médio, feito por franceses e ingleses, depois até pelos Estados Unidos, que criaram uma série de situações complexas, com a criação de estados tampão, com estados que não deveriam existir. Então, gera toda essa série de conflitos domésticos que vão aí se perpetrando e incrementando a sua atuação na região. Então, o problema todo é que o conflito em Gaza mais ou menos fez com que estas situações crescessem mais, e justamente também por um fato, não é? Nós vimos que neste processo todo os palestinos mais ou menos se encontraram sozinhos durante muito tempo, embora a comunidade árabe ao redor da região, com as várias manifestações que se fizeram e que têm acontecido depois, é que mais ou menos ensejaram esse tipo de atuação.